Olá, bom dia. De qualquer maneira, ainda tenho o sol ao alcance das minhas mãos. É na solidão de uma vontade individual, como poeta imaginária, que podemos enfrentar livremente o mundo. Pois na solidão do indivíduo, desaprendi a linguagem dos homens e viajei por países imaginários. Ilhas de utopia, nos quais não há problema algum. É na companhia dos outros que podemos enfrentar o mundo, escutando voz de gente que nos traz a notícia de que o mundo cresce todo dia, isto é, transforma-se incessantemente entre o fogo e o amor, entre lutas, guerras, conflitos, em busca da paz, entendimento e justiça. Somos livres não contra o mundo, mas no mundo, pois somente nele meu coração também pode crescer. Hoje eu queria começar a nossa conversa agradecendo muitíssimo uma conversa que eu tive ontem à tarde e com o prefeito eleito de Capuí, Lacerda, um jovem rapaz, filho de Capuí, de família de política, que foi o vencedor dessas eleições e que veio aqui bater um papo comigo sobre esses momentos políticos. E se comprometeu, inclusive, de acompanhar toda esta minha série sobre a lição que os políticos deveriam saber. Foi uma conversa rápida, muito breve, muito pequena. É uma conversa que começou às 4 horas da tarde, a hora que ele marcou, e terminou exatamente às 7 horas da noite. Aí, uma conversinha rápida que vai se prolongar em outras conversas. Porque tanto ele como eu queremos uma única coisa: o bem do povo de Capuí, como um todo, não como uma parte, não como um pedaço de uma comunidade, mas como um todo. É o pensamento dele, que também é o pensamento meu, e que o município deve ter a noção de que precisamos de união. E essa união, esse conjunto, é que nos dá poder. E precisamos sim transformar Icapuí num polo de desenvolvimento turístico e cinematográfico, e que foi longa parte da nossa conversa. Meu nome é Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí, eu sou professor, autor e design instrucional em educação à distância de 4ª geração das civilizações hebraicas, gregas e romanas até os dias atuais. Estou aqui direto da Academia Lato Senso do Instituto Icapuí Filmes neste domingo, numa bela manhã de sol, para falar no capítulo 3 da série Lição que todo político deveria saber. E no final desta nossa fala, você deve entender a polêmica entre relativismo moral e ética objetiva, compreender o que é relativismo ético, a tolerância como virtude e saber que é ética objetiva, a busca pelos valores universais, compreender o que é política e poder,
a política como parte da teoria do poder social. A teologia das três formas do poder. Entender o que é o Estado, é essa instituição todo-poderosa da sociedade, sua origem e sua função. Mas quais são esses valores morais? Os valores morais, um dos grandes problemas da filosofia moral, pode ser resumida nas seguintes questões: existem ou não valores morais válidos para todos os homens? Como justificar a classificação das ações em moralmente corretas ou incorretas, justas ou injustas, boas ou más? Entre aqueles que tentaram responder a essas questões, encontramos duas vertentes principais. A dos que defendem que toda moral é relativa e a todos que acreditam em valores éticos, objetivos e universais. Vejamos então cada uma delas. Relativismo ético. A tolerância como virtude. Admitindo uma multiplicidade de valores e códigos morais, alguns pensadores defendem a teoria do relativismo ético. Afirmam que não há uma base objetiva e universal sobre a qual se possa erguer um sistema moral único, válido, para todos os homens. Para o relativismo ético, a consciência moral dos homens é formada pelo conjunto dos princípios e valores herdados de cada cultura. Assim, o conteúdo da consciência moral varia de tempo e de espaço. O que é virtude para um pacifista moderno uno? E mesmo dentro de um grupo cultural com certa homogeneidade, os cristãos, por exemplo, a consciência muda de época para época. A igreja medieval, para citar um exemplo aqui, bem conhecido, a igreja medieval julgava moralmente correto queimar um homem vivo na fogueira por ele ter cometido atos que hoje, obviamente, não mereceriam do cristianismo essa mesma brutal condenação. Percebe-se, então, que as sociedades humanas constroem no decorrer da história seus próprios códigos morais que, por sua vez, refletem os valores éticos dominantes em cada cultura. Assim, verificamos que há sociedades onde o valor dominante é a busca do prazer físico. Em outros, o valor moral mais importante é a glorificação religiosa de Deus. E ainda, em outros, como a sociedade em que vivemos, o valor dominante se refere à conquista de poder econômico, sucesso pessoal e acúmulo de riqueza. Para o relativismo ético, a moral é fruto do padrão cultural vigente, e este varia com a história e a geografia. Então, a ética torna-se uma questão de ótica, isto é, reflete a visão do mundo, códigos e juízos morais, compartilhada por uma sociedade, visão de mundo criadora de laços e normas para que a vida do grupo possa existir com certo grau de ordem, direção e solidariedade. Admitindo a existência de várias formas de moralidade, o relativismo ético defende que a virtude não pode se restringir a um conteúdo rígido de normas
ou há um mandamento unilateral? A virtude estaria na tolerância, no respeito pelos diferentes sistemas morais que, entre si, admitem conviver pacificamente. Nesse sentido, imoral é, em primeiro lugar, o intolerante que imagina ser ele proprietário de um único critério moral para todas as formas de moralidade. Por isso, o aplica a ferro e fogo sem levar em consideração as condições em que o juízo moral deve ser suspenso. Em segundo lugar, é o rigorista, aquele que pratica a sua moral automaticamente, sem se dar conta da unilateralidade de seu ponto de vista. José Arthur Janetti fala sobre isso em Moralidade Pública e Moralidade Privada. Ética objetiva. A busca pelos valores universais, ao contrário do relativismo ético, existe filósofos que afirmam ser possível estabelecer um conjunto de valores objetivamente válido para os seres humanos. Entre os defensores de uma ética objetiva, podemos destacar pensadores que se inspiraram no conceito de natureza ou condição humana. Denominaremos humanismo essa postura filosófica que busca, no conhecimento da natureza ou condição humana, a fundamentação para as normas éticas e os valores que devem orientar a vida individual e coletiva. A ética objetiva, a busca pelos valores universais, como vimos, que a definição de natureza humana não é algo simples, enquanto, para os pensadores cristãos, o homem é feito à semelhança de Deus. Mas para Kant, a natureza humana é essencialmente razão. E para Marx ou Sartre, essa natureza humana não existe como algo dado, porque é construída socialmente. Essa diversidade de concepções coloca grandes questões quando se buscam os valores morais universais. Em que fundamentá-los? Como fazê-lo? No entanto, a necessidade de valores universais tem sido vivenciada concretamente diante das atrocidades cometidas, tantas vezes em nome dos particularismos de ordem política e cultural, que concorre ainda e ocorre em tantas regiões no Brasil e no mundo. Para alguns filósofos, a solução dessas dificuldades não se daria no campo da ética, pois a moral não seria capaz de resolver os problemas sociais que geram a violência e as atrocidades, uma vez que esses problemas têm origem na estrutura social, da qual a moral é apenas uma forma de expressão. Outros pensadores, no entanto, defendem que o sistema de valores que adotamos não pode ser definido em função de quaisquer arbitrárias, porque tanto o indivíduo como os grupos sociais podem estar momentaneamente dominados por desejos irracionais, patológicos e destrutivos. Hitler, por exemplo, queria ser o chefe supremo de uma raça germânica superior, que dominaria o mundo inteiro. E levou grande parte da sociedade alemã de sua época a acreditar nos valores nazistas. É inacreditável. Mas foi isso que aconteceu.
Portanto, para a ética humanista objetiva, apenas os valores objetivamente válidos. Para Erich Fromm, valioso e bom é tudo aquilo que contribui para que o maior desdobramento das faculdades específicas do homem e que favorece a vida. Negativo ou mal é tudo que estrangula a vida e paralisa a atividade do homem. Vencer sua própria cobiça, amar seu próximo, o conhecimento da verdade, diferente do conhecimento não crítico dos fatos, são as metas comuns a todos os sistemas humanistas filosóficos. Está lá, em Erich Fromm, A Revolução da Esperança, página 108. Dê uma lida para você entender melhor a ética objetiva e a busca dos valores universais. Bertrand Russell, por outro lado, afirmou que o grande objetivo da ética seria produzir desejos harmoniosos em vez de desejos discordantes entre os homens. Por isso, aumentaria seu grau de felicidade. Mas como isso pode ser conseguido? Russell responde que a tarefa não é simples, mas inclui o combate aos medos irracionais, a todos os preconceitos forjados pela ignorância e a dissolução dos fanatismos em conflitos, sejam políticos, religiosos, etc. O mundo e os homens deveriam ser também objetos permanentes de estudo científico. Para ele, o hábito de basear suas crenças nos resultados da ciência já reflete a busca incessante dos homens por uma verdade cada vez mais plena. Assim, o princípio ético fundamental de Russell pode ser resumido em uma só frase: a vida feliz é aquela inspirada no amor, guiada pelo conhecimento. Bertrand Russell, Fundamentos da Filosofia, está lá na página 245 para você conferir. Outra corrente contemporânea que tanto dá resposta aos problemas da fundamentação de uma ética, quando a gratuidade da violência na atualidade, a violência se torna banal, mata-se por qualquer motivo, pode ser visto como uma crítica da perda de valores morais na sociedade contemporânea. Eu vou recomendar aqui para você 2 filmes, para você entender um pouco dessa moralidade universal. O primeiro dele é Central do Brasil, de Walter Salles Jr., um filme que mostra a amizade entre uma mulher e um menino em busca de seu pai. Parte da apatia e da indiferença moral que caracteriza o Brasil de hoje, buscando recuperar a importância dos atos individuais e do resgate de nossa cidadania. E o outro filme que eu recomendo é Poderosa Afrodite, de Woody Allen, uma comédia centrada na relação de um homem casado com uma prostituta, que é a mãe do seu filho adotivo. Ele deve decidir se conta ou não a ela que foi ele quem adotou a criança. Mostra ainda, de forma divertida, a prostituta de maneira não preconceituosa e a difícil relação no casamento, marcado pelo amor, pelos conflitos e pela rotina. Mas agora vamos falar um pouco sobre filosofia política. Vamos começar citando Spinoza. Enquanto dizemos que o melhor estado é aquele em que os homens vivem na concórdia, entendo que vivem uma vida propriamente humana. Maquiavel, no entanto,
em O Príncipe, afirmava: faça, pois, o príncipe tudo para alcançar e manter o poder. Os meios de que se valer serão sempre julgados honrosos. E a política como parte da teoria social? O termo política vem do grego polis, cidade-estado, servindo para designar, desde a antiguidade, o campo da atividade humana que se refere à cidade, ao Estado e às coisas de interesse público. A obra de Aristóteles, intitulada Política, é considerada um dos primeiros tratados sistemáticos sobre a arte e a ciência de governar a polis. Pois devido, em grande medida, a essa obra clássica, que o termo política se firmou nas línguas ocidentais. Pense que um político precisa ler a obra na sua totalidade. Para Aristóteles, a política era uma continuação da ética, só que aplicada à vida pública. Assim, depois de refletir sobre o modo de vida que conduz à felicidade do homem em Ética, a Nicômaco, Aristóteles investigou em política as instituições públicas e as formas de governo capazes de propiciar uma maneira melhor de viver em sociedade. Aristóteles considerava essa investigação fundamental, pois, segundo ele, o homem é, por natureza, um animal social. Ontem eu tive uma conversa sobre este assunto com o prefeito de Capuí, aqui no Jardim do Éden. Importância do poder político. Esse conceito grego de política como esfera de realização de bem comum e se tornou um conceito clássico e permanece até nossos dias, mesmo que seja como um ideal a ser alcançado. No entanto, conforme assinalou o filósofo e jurista italiano contemporâneo Norberto Bobbio, o conceito moderno de política está estritamente ligado ao de um poder. Essa ligação é enfatizada na célebre definição dada pelos cientistas políticos norte-americanos H.D. Lassell e Kaplan. Política é o processo de formação, distribuição e exercício do poder. E quais são a tipologia das três formas de poder? Os estudos de política geralmente iniciam com uma análise do fenômeno do poder social. Bertrand Russell definiu da seguinte maneira: poder é a posse dos meios que levam à produção de efeitos desejados. Em outras palavras, o indivíduo que detém os meios de poder torna-se capaz de exercer várias formas de domínio e, por meio deles, pode alcançar os efeitos que desejar. O fenômeno do poder costuma ser dividido em duas categorias: o poder do homem sobre a natureza e o poder do homem sobre outros homens. Frequentemente, essas duas categorias de poder andam juntas, uma influindo a outra. A tipologia das três formas de poder é, portanto, a ciência política que estuda, sobretudo, o poder dos homens sobre o homem, isto é, o poder social, mas também se interessa pelo poder sobre a natureza, porque essa categoria de domínios também se transforma em instrumentos de poder social. Se levarmos em conta o meio do qual
se serve o detentor do poder para conseguir os efeitos desejados, destacam-se três formas de poder: o econômico, o ideológico e o político. A tipologia das três formas de poder, portanto, o poder econômico utiliza a posse de certos bens socialmente necessários para induzir aqueles que não os possuem a adotar denominados comportamentos, como, por exemplo, realizar determinado trabalho. O poder ideológico utiliza a posse de certas ideias, valores, doutrinas para influenciar a conduta alheia, induzindo as pessoas a determinados modos de pensar e agir. O poder... A câmera caiu, né? Vejamos o que diz Norberto Bobbio em Estado, Governo, Sociedade, para a Teoria Geral da Política. O que tem em comum com essas três formas de poder é que elas contribuem conjuntamente para instituir e manter a sociedade de desígnios divididos em fortes e fracos, com base no poder político, em ricos e pobres, com base no poder econômico, em sábios e ignorantes, com base no poder ideológico. Genericamente, em superiores e inferiores. Está lá em Norberto Bobbio, Estado, Governo e Sociedade, para uma teoria geral de política, na página 83, que você pode conferir para entender um pouco mais sobre a tipologia das três formas de poder. O poder econômico preocupa-se em garantir o domínio da riqueza, controlando a organização das forças produtivas. Por exemplo, tipo de produção e o alcance de consumo das mercadorias. O poder ideológico preocupa-se em garantir o domínio sobre o saber, controlando a organização do consumo social. Por exemplo, os meios de comunicação de massa, televisão, jornais, rádio, revistas. E agora esse poder fantástico que é a internet. E o poder político preocupa-se em garantir o domínio da força institucional e jurídica, controlando os instrumentos de coação social, por exemplo, forças armadas, órgãos de fiscalização, polícia, tribunais, etc. A tipologia das três formas de poder que estamos falando e tem como poder cujo meio específico é a força, de longe o meio mais eficaz para condicionar os comportamentos. O poder político é, em toda a sociedade, de desiguais. O poder supremo, ou seja, o poder ao qual todos os demais estão, de algum modo, subordinados. Está lá também, no dicionário de política, agora, nós vamos falar um pouco sobre o Estado. Essa instituição toda poderosa da sociedade. O Estado é uma das mais complexas instituições sociais criadas e desenvolvidas pelo homem ao longo da história. Muitos estudiosos procuram compreender a realidade do Estado, mas foi o pensador alemão Max Weber quem elaborou uma das melhores definições largamente conhecida e utilizada pelos cientistas sociais e políticos.
sobre o Estado. Segundo Weber, o Estado é a instituição política que, dirigida por um governo soberano, detém o monopólio do uso da força física em determinado território, subordinando a sociedade que nela vive. Nem sempre o Estado existiu. Diversas comunidades do passado e do presente organizaram-se sem ele. Nelas não havia classes sociais e as funções políticas eram distribuídas pelo conjunto dos membros da comunidade. Num determinado momento da história de algumas sociedades, e com o aprofundamento da divisão social do trabalho, certas funções políticas administrativas foram assumidas por um grupo separado de pessoas. Esse grupo passou a deter o poder de impor normas à vida coletiva. Assim, surgiu o governo por meio do qual foi se desenvolvendo o Estado. A função do Estado, qual é a função do Estado em relação à sociedade? Durante as muitas respostas para essa pergunta, vamos destacar duas. Uma fornecida pela corrente liberal e a outra pela corrente marxista. Resposta da corrente liberal: o que deve ser o Estado? Para o pensamento liberal, a finalidade do Estado é agir como mediador dos conflitos entre os diversos grupos sociais. Conflitos inevitáveis entre os homens. O Estado deve promover a conciliação dos grupos sociais, amortecendo os choques dos setores divergentes para evitar a desagregação da sociedade. A função do Estado é, portanto, a de alcançar a harmonia entre os grupos rivais, preservando os interesses do bem comum. Entre os pensadores liberais clássicos destacam-se John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Nessa manifestação de hoje na rua, aí, programada para esse dia 4 de dezembro, eu espero que essa harmonia aconteça. E qual a resposta marxista? O que o Estado é? Para o pensamento marxista, o Estado não é um simples mediador de lutas de classe. É uma instituição que interfere nessa luta de modo parcial, quase sempre tomando partido das classes sociais dominantes. Assim, a função do Estado é garantir o domínio de classe. Isto ocorre por sua origem. Nascido dos conflitos de classe, o Estado tornou-se instituição controlada pela classe mais poderosa, a classe dominante. Assim dizia Frederico Engels, em sua A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, na página 194. Dê uma olhada lá. Na maior parte dos estados históricos, os direitos concedidos aos cidadãos são regulados de acordo com as posses dos referidos cidadãos, pelo que se evidencia que o Estado, um organismo para a proteção dos que possuem contra os que não possuem porra nenhuma. Os fundadores dessa corrente são Karl Marx e Frederico Engels. Então, meus amigos, o que você aprendeu hoje? Que o poder político, a política como parte da teoria social, a ideologia dos três poderes, o Estado
essa instituição toda poderosa, e eu recomendo que você dê uma lida nesta bibliografia básica de que eu falei. Eu quero muito agradecer aqui a sua audiência hoje. Eu espero que essa chamada para os conflitos de ruas se harmonize, porque neste momento que a nossa sociedade precisa é de harmonia, é de compreensão, é de juntar suas forças para o bem comum, e não bem divergente, uma corrente indo para a rua para gritar ao vento palavras de ordem, enquanto precisamos neste exato momento de muita harmonia. Muito obrigado e até amanhã.